Muito bem, nós estamos aqui para mais um comentário nesse canal do YouTube de mais um livro da Bíblia. Nós vamos agora introduzir o livro de Crônicas. Primeira Crônicas é o 13º livro na ordem canônica em nossas Bíblias e o 8º livro histórico. Primeira e Segunda Crônicas, assim, formavam um volume só no cânon hebraico. Mas em nossas Bíblias ele vai tomar 2 volumes. Primeira Crônicas em nossa Bíblia possui 29 capítulos, 942 versos. E Segunda Crônicas tem 36 capítulos, 822 versos. Os 2 livros juntos formam um total de 65 capítulos, 1764 versos. Então, depois do livro dos Salmos, o livro das Crônicas junto é o maior livro que nós temos na Bíblia, não é? Então, nós temos bastante versos e, à primeira vista, parece que o livro de Crônicas repete de forma mais monótona e moralista o que já foi registrado no livro de Samuel e Reis. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque Samuel tem um aspecto. Samuel, o livro é mais um aspecto sacerdotal, como ele é escrito. Acredita que Samuel começou e outros terminaram, profetas terminaram. Reis tem um ponto de vista mais profético e Crônicas tem um ponto de vista mais do lado do escriba. Então, cada livro desse tem um aspecto diferente, uma visão diferente, assim como os evangelhos. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, Marcos como servo do Senhor, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Assim acontece com os livros de Samuel, Reis, Crônicas e os profetas dessa época. Cada um apresenta de um ponto de vista diferente. O que foi registrado nos livros de Samuel e Reis, a saber, a história do povo de Israel desde a época dos juízes até ao exílio. Mas por essa nova narrativa, o que o cronista tem em mente? O que está por trás da escolha do material que ele fez, eles fizeram, e essa não fora obra de um único indivíduo, que é altamente seletiva. Como ele não conta isso, devemos tirar as conclusões com base em seu trabalho literário. Embora obviamente interessado pelo passado, o cronista se preocupa menos com o que aconteceu e mais com o significado do acontecimento. Na verdade, o cronista é um intérprete da história. Para a maior parte de crônicas, 1 Crônicas 10, 2 Crônicas 36, o autor se baseia em Samuel e Reis. Ele espera que seus leitores conheçam essa história, que ele abrevia, expande e modifica de acordo com o seu propósito geral. Ele faz incursões por outros livros do Antigo Testamento, principalmente Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Rute e alguns dos Salmos. Descreve como suas fontes várias, registro da corte mencionado em Samuel e Reis. Ele compartilha com os autores de Samuel e Reis a convicção de que a chave da paz e prosperidade da nação está na obediência a Deus. Desobedecer é brincar com fogo e pedir para ser castigado. Mas ele também tem temas próprios, especialmente a adoração verdadeira, que é centrada no Templo de Jerusalém, a realeza verdadeira, que é centrada na linhagem de Davi. Os 2 temas se unem em seu relato sobre Davi e Salomão, no qual se concentra muito mais no templo do que em outros aspectos dos seus reinados. No cerne desse registro
está a promessa divina feita a Davi, de uma dinastia duradoura. 1 Crônicas 17, do verso 3 ao 14. E a mensagem de Deus a Salomão, após a sua oração na dedicação do templo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao 22. Por causa disso, ele se concentra nos reis da linhagem de Davi, ignorando o reino do norte completamente. Sua introdução vai do capítulo 1 ao 9 e focaliza as tribos do sul, Judá e Benjamim, e a tribo sacerdotal de Levi, que se dedicava exclusivamente ao serviço de Deus. O cronista escolheu seus temas para transmitir uma mensagem específica aos seus leitores originais. Ele deve ter escrito por volta do ano 400 a.C., e sua obra faz parte da série mais longa, Crônicas, Esdras, Neemias. Esses eram as pessoas que voltaram do exílio para reconstruir Jerusalém sobre Esdras e Neemias. A nova comunidade agora não tinha rei. Os sacerdotes eram seus líderes. Essa gente precisava ser conectada com o passado do povo. Precisava da garantia de que Deus ainda estava com eles realizando seus propósitos. Precisava também conhecer a melhor maneira de restabelecer o culto de adoração. E precisava lembrar que seu bem-estar futuro dependia de sua fidelidade a Deus. O povo havia experimentado o juízo de Deus na destruição de Jerusalém e do templo e dos longos anos de exílio. Essa história não deveria se repetir nunca mais. Os leitores de nossos dias têm suas dificuldades com os livros de crônicas. Uma é a tendência do cronista de modernizar, ou seja, descrever acontecimento com palavras que o povo da sua época entenderia, como em outros livros do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, note sobre Êxodo 12:37. Números citados geralmente parece muito alto. Crônicas frequentemente dá um número mais alto que o seu correspondente em Samuel ou Reis. A razão disso é a desconhecida. Provavelmente, a intenção é enfatizar a grandeza de uma vitória dada por Deus, por exemplo, e não fornecer estatística exata. Os nomes também geralmente são grafados de forma diferente em crônicas que nos livros anteriores, e alguns, sem dúvida, são erros de cópia. Mas esses são, em parte, problemas que nós mesmos criamos para nós. O mundo antigo não se preocupa tanto com estatísticas exatas e a ortografia padronizada. Esquecemos que a nossa língua, a ortografia padronizada, se deve aos dicionários, que são invenções relativamente recentes. No período elisabetano, por exemplo, o nome Shakespeare podia ser grafado de várias maneiras e ninguém se importava com isso. Não é? Um resumo de crônicas é uma história seletiva que se concentra na linhagem real de Judá. Em 1 Crônicas 1 a 9, nós vamos encontrar genealogias que vai de Adão até após o exílio. Em 1 Crônicas 10, vamos encontrar a morte de Saul. E em 1 Crônicas, do 11 até o capítulo 29, o reinado de Davi. 2 Crônicas, do capítulo 1 ao 9, o reinado de Salomão. E 2 Crônicas 10 a 36, o reinado de Judá. Quanto à autoria, 1 e 2 Crônicas era originalmente um só livro no cânon hebraico. Como a identidade do autor dessa obra não é explicitada, e em 1 nem em 2 Crônicas, muitos optaram por se referir a esse autor desconhecido simplesmente como cronista. No entanto, Esdras é o candidato mais provável para a autoria de crônica. A antiga tradição judaica do Talmud afirma que Esdras escreveu o livro. Além disso, os versos finais de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22 e 23, repete-se com os versos iniciais de conforme Esdras 1, capítulo 1,
do capítulo 1 de Esdras, verso 1 a 3. Isso não apenas reforça o argumento que aponta Esdras como autor de 1 Crônicas, mas pode ser também uma indicação de que Crônicas e Esdras tenha sido em algum momento uma única obra. Soma-se a isso o fato de que 1ª e 2ª Crônicas têm estilo e vocabulário, conteúdos similares. Esdras era tanto escriba como profeta e desempenhou um papel significativo na comunidade de exilados, que retornou à cidade de Jerusalém. Apesar de não podermos afirmar com certeza absoluta, é razoável assumir que o cronista tenha sido Esdras. A data. Embora seja difícil estabelecer a data exata para 1ª e 2ª Crônicas, é provável que a sua forma final tenha surgido lá pelo fim do século V a.C. O último evento registrado nos versos finais de 2ª Crônicas é o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que dá licença à volta dos judeus para Judá. É datado como data de 538 a.C. e dá a impressão que o cronista tenha sido composto pouco tempo depois. No entanto, a última pessoa mencionada em 1ª e 2ª Crônicas é realmente Anani, da 8ª geração do rei Joaquim, conforme Crônicas 3:24. 1 Crônicas 3:24. E Joaquim foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. Dependendo de como essas gerações são medidas, cerca de 25 anos, o nascimento de Anani pode ter acontecido entre o ano 425 a 400 a.C. Portanto, a data para a 1ª e 2ª Crônicas pode ser situada entre 425 a 400 a.C. Contexto histórico. Esse livro pode ser visto como uma continuação dos livros de 1º e 2º Samuel, de 1º e 2ª Reis, porque algumas das descrições históricas são quase idênticas à dos livros anteriores. Entretanto, é necessário observar que é uma obra independente, na qual a história do povo escolhido é narrada novamente, só que agora num estilo diferente e sob um ponto de vista novo, porque os acontecimentos que se evocam, embora sendo os mesmos, são vistos aqui de um ângulo diferente. Em Samuel e Reis, temos o relato histórico. Aqui, em Crônicas, temos o conceito de Deus a respeito desses fatos, que se naqueles livros são considerados à vista dos homens, aqui se julga à vista de Deus. Destaca-se ainda que os livros de Samuel e de Reis se referem a eventos de ambos os reinos. Crônicas se preocupa exclusivamente com a história de Judá, sendo Davi personagem principal. O livro de 1ª Crônicas cobre o período que vai de Adão até a morte de Davi, ao redor do ano 971 a.C. É um período de tempo extraordinário, pois abrange ao mesmo período coberto pelos primeiros 10 livros do Antigo Testamento, de Gênesis até 2 Samuel. Se a genealogia de 1ª Crônicas, capítulo 1 a 9, fosse ignorado, 1ª e 2ª Crônicas cobriria aproximadamente o mesmo período de tempo de 1º e 2º Reis. No entanto, o cenário específico de 1ª e 2ª Crônicas é o período de tempo que vem depois do exílio. Durante essa época, o mundo antigo estava sob controle do poderoso Império Persa. Tudo o que restou do glorioso reinado de Davi e Salomão foi a pequena província de Judá. Os persas substituíram o rei por um governo provincial, apesar de que o povo de Deus tenha recebido licença para voltar para Jerusalém. A reconstrução do templo e a sua situação era muito diferente dos anos dourados de Davi e Salomão. Os tradutores gregos deram ao livro das Crônicas o apelido de o livro das coisas omitidas, porque notaram que muitas informações colhidas nesse livro não as havia encontrado em nenhum outro livro histórico.
e dando esse título, queriam indicar que as crônicas complementavam os livros de Samuel e de Reis. Muitas informações adicionais estão nesse livro. Exemplo, a genealogia de Judá se anima pelo episódio de Jabez, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Um homem de oração que soube pedir muito e muito recebeu. Segundo, um ataque desferido contra os filisteus pelos de Efraim, estando ele ainda vivo. É possível que José ainda vivesse. Gênesis 50, 23. De consequências desastrosas, 1 Crônicas 7, 21. Presume que a data desse incidente a contenda entre os filisteus e israelitas. Terceiro, a construção de uma casa temporária para a arca por Davi, 1 Crônicas 15, 1 e 16, 1, até que se construísse o templo. Esse cuidado se repetiria antes da edificação do templo, que ainda seria construído, Atos 15, 16, 17. Compare também com Ezequiel 40 a 46. A idade com a qual os levitas iniciavam o seu ministério. Originalmente, 30 anos, conforme Números 4, 3. A idade aqui é mudada para 25 anos pelo Senhor, Números 8, 24, e reduzida para 20 anos por Davi, conforme 1 Crônicas 23, 27. Porém, esses dois livros são muito mais do que simples suplementos a outros livros históricos. Conteúdo. No texto original hebraico, 1ª e 2ª Crônicas formam um só livro, chamado Acontecimento dos Dias. Foi dividido e recebeu um novo nome pelos tradutores do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, que é a versão dos 70, descrever coisas que acontecem. O nome atual, Crônicas, foi dado por Jerônimo. Não é uma continuação da história do povo de Deus, mas uma duplicação e um suplemento de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Se 1º e 2º Crônicas são consideradas uma única obra, pode ser dividida em 4 seções principais. 1ª Crônicas é composto por genealogia, capítulo 1 a 9, e descreve em linhas gerais o reinado de Davi, capítulo 10 a 29. 2ª Crônicas relata o reinado de Salomão, capítulo 1 a 9, e descreve os reinados de 20 governantes de Judá, capítulo 10 a 36. O livro de 1ª Crônicas tem 2 divisões principais. A primeira seção é construída por 9 capítulos de genealogia. É a lista mais extensa de genealogia que temos na Bíblia. A genealogia começa com Adão e continua atravessando todo o período do exílio, até aqueles que retornaram para Jerusalém. Com frequência não se dá muita importância à seção, contudo, assim como o Evangelho de Mateus e Lucas são genealogia e formam a base das narrativas que seguem. 1ª Crônicas está carregado de genealogia para sublinhar a necessidade da pureza racial e religiosa. As genealogias são compiladas seletivamente para realçar a linhagem de Davi e da tribo de Levi. A segunda parte de 1ª Crônicas, capítulo 10 a 29, registra os eventos e realizações do rei Davi. O capítulo 10 serve como prólogo para resumir o reinado e a morte do rei Saul. Nos capítulos 11 e 12, Davi se torna rei e conquista Jerusalém. O restante das narrativas sobre Davi está enfocado em 3 aspectos significativos do seu reinado, ou seja, o transporte da Arca do Testemunho para Jerusalém, capítulo 13 a 17, suas proezas militares, capítulo 18 a 20, e os preparativos para a construção do templo, capítulo 21 a 27. O livro termina em seus últimos versos informando sobre o falecimento de Davi, em torno de 970 a.C., que teria reinado sobre Israel por 40 anos e morreu, numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória.
sucedido no trono por seu filho Salomão. A história continua no livro de 2 Crônicas. Pode-se afirmar que o livro de 1 Crônica seria uma obra paralela a 2 Samuel, porém escrito a partir de um ponto de vista sacerdotal, com enfoque maior na história religiosa dos israelitas. Do início ao fim, esse livro, Deus é engrandecido e recebe a merecida soberania em Israel. E ainda que muitas vezes ignorado e desobedecido, ele sempre é Senhor e soberano. Tu reinas sobre tudo. Vemos o Senhor o cuidando daqueles que nele confiam e o servem. Nesse livro, revela-se o revelador e verdadeiro instigador ao pecado. Aqui a severidade, aqui é justificada a Deus, é glorificada nos seus caminhos e obras. Apesar do dilúvio de iniquidades, Deus assenta-se como rei. Com esse livro, compreendemos a história de Israel do ponto de vista celeste. Assim como João também tem visões celestiais, Crônicas vê do ponto de vista celeste. A soberania de Deus como pensamento central do livro pode ser conferida em 1 Crônicas 4, 9 a 10, capítulo 5, verso 20, capítulo 11, verso 14, capítulo 12, verso 18, capítulo 14, verso 2, verso 10 e capítulo 14, do 14 ao 15. O esboço de crônica. Nós vamos ter as raízes do povo de Deus, do capítulo 1 ao 9, a herança dos filhos de Jacó, a herança da linhagem de Davi em Judá, a herança das 12 tribos, a herança do remanescente, a herança do rei Saul em Benjamim. No segundo parte, o reinado de Davi, a confirmação de Davi como rei, a aquisição da arca por Davi, progressos militares de Davi, preparativos de Davi para a construção do templo e as últimas declarações de Davi nesse livro. Olhando o esboço do livro, podemos dividir o livro de Crônicas em duas partes. Capítulo 1 ao 9, a genealogia de Adão e a restauração pós-exílica, sendo que Adão a Abraão, no capítulo 1, verso 1 a 27, Abraão a Jacó, no capítulo 1, verso 28 e 54, Jacó a Davi, capítulo 2, verso 1 a 55. Davi ao exílio babilônico, capítulo 3, verso 1 a 24. Genealogia das 12 tribos, capítulo 4, verso 1 ao capítulo 8, verso 40. Genealogia do remanescente, capítulo 9, verso 1 a 34. As tribos que retornaram, capítulo 9, verso 1 a 9. Os sacerdotes que retornaram, capítulo 9, verso 10 a 13, e os levitas que retornaram, capítulo 9, verso 14 a 34. A genealogia de Saul, capítulo 9, verso 35 a 44. Davi, a importância perene no seu reino, capítulo 10, verso 1 ao capítulo 29. No capítulo 10, verso 1 ao 14, a morte de Saul e seus filhos. Capítulo 11, verso 1 ao capítulo 12, 40, a tomada de Jerusalém e os valentes de Davi. Capítulo 13 ao capítulo 16, o retorno da arca, a restauração do culto e o estabelecimento do reino. Capítulo 17, verso 1 a 27, concerto de Deus com Davi. Capítulo 18 ao capítulo 20, vitórias militares de Davi. Capítulo 21, o censo pecaminoso de Davi. Capítulo 22, verso 1 a 19, os preparativos completos de Davi para a edificação do templo. Capítulo 23 ao 26, a organização administrativa de Davi. Capítulo 28 a 29, preparativos finais para a sucessão e o templo. Capítulo 29, do verso 21 ao 30, a coroação de Salomão e a morte de Davi. Autor, o Talmud atribui a Esdra. Tema, a história de Israel sob o prisma da redenção. Data,
entre o ano 450 a 420 a.C., alguns chegam até a colocar 400 a.C. Considerações preliminares. A história registrada em 1ª e 2ª Crônicas é pré-exílica. A origem, a perspectiva do livro, no entanto, são pós-exílica, escrita na segunda metade do 5º século a.C., algum tempo depois de Esdras, quando um segundo grande grupo de exilados judeus provenientes de Babilônia e da Pérsia regressaram à Palestina, ano 457 a.C. As invasões de Israel e a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, de 606 a 586 a.C., além dos 70 anos subsequentes ao cativeiro, aniquilaram muito da esperança e ideais dos judeus como povo do concerto. Por isso, os exilados que retornaram para reedificar Jerusalém e o templo precisavam de um alicerce espiritual, isto é, um meio de identificação com a história redentora anterior e uma compreensão de sua fé presente e esperança futura para o povo de concerto. 1ª e 2ª Crônicas foram escritos para suprir a necessidade e avivar a esperança desses exilados que agora retornavam. Os livros das Crônicas, Esdras e Neemias, foram escritos para os judeus que retornaram do exílio para a Palestina e têm muito em comum quanto ao estilo, linguagem, perspectiva e propósito. Os eruditos crêem de comum acordo que esses livros tiveram um único autor e compilador, que, segundo o Talmud, a maioria dos eruditos judeus e cristãos antigos atribui a Esdras, o sacerdote e escriba. Posto que 1ª e 2ª Crônicas foram escritas do ponto de vista sacerdotal e que os versos finais de 2ª Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, são idênticos a Esdras, capítulo 1, verso 1 a 3, a tradição talmúdica de que Esdras foi o cronista fica assim reforçado. O autor consultou numerosos registros ao escrever crônicas, vê 1ª Crônicas 29, 29, 2ª Crônicas 9, 29, 2ª Crônicas 12, 15, 20, 34 e 32, 32. Como líder espiritual, Esdras teve acesso a todos os documentos existentes na escritura de crônicas. Esta é uma antiga tradição que pode indicar com exatidão os meios que o Espírito Santo utilizou para guiar e inspirar o autor humano na composição desses 2 livros. Propósito. Os livros das crônicas foram escritos para vincular os judeus egressos do cativeiro aos seus antepassados e à sua história messiânica. Assim fazendo, eles ressaltam 3 coisas. Primeiro, a importância da preservação das tradições raciais e espirituais dos judeus. Segundo, a importância da lei, do templo, dos sacerdotes e do seu contínuo relacionamento com Deus, muito mais importante do que a sua lealdade a um rei terreno. Terceiro, a esperança máxima de Israel na promessa divina de um descendente messiânico, Davi, para sentar-se no trono para sempre. 1ª Crônicas 17, 14. Visão panorâmica. Embora a origem e perspectiva de 1ª e 2ª Crônicas sejam pós-exílicas, apresentam uma visão panorâmica da história do Antigo Testamento, desde Adão até o decreto de Ciro, com aproximadamente 538 a.C., quando então os judeus receberam permissão de regressar ao exílio em Babilônia e na Pérsia. 1ª Crônica gira em torno de 2 temas principais: a história genealógica de Israel e o reinado do rei Davi. Primeiro, os capítulos 1 a 9 narram a incomparável história redentora de Israel, de Adão a Abraão, de Davi ao exílio em Babilônia. A tribo de Judá ocupa o primeiro lugar entre as 12 filhos de Jacó,
porque dele provieram Davi, o templo e o Messias. As genealogias revelam como Deus escolheu e preservou um remanescente para si mesmo, desde os primórdios da história da humanidade até o período pós-exílico. A perspectiva sacerdotal desse livro é evidente através da atenção especial às famílias dos sacerdotes e levitas. Os capítulos 10 a 29 tratam do reinado de Davi. Os capítulos 11 e 12, os valentes Davi e seus grandes feitos. Capítulo 14 a 18 e 20 são ressaltados os feitos estratégicos. De igual modo, os levitas, sacerdotes e músicos da sua corte, capítulo 23 a 26. O autor enfatiza que aquilo que Davi fez ao reintegrar a Arca do Concerto e estabelecer Jerusalém como a sede do culto a Deus em Israel, diferente de 2 Samuel, em 1 Crônicas, não enuncia os repugnantes pecados de Davi e as suas subsequentes trágicas consequências. Ao invés disso, o livro retrata aquilo que não aparece em 2 Samuel, as diligentes e detalhadas providências de Davi para edificar o templo e estabelecer a adoração ao Senhor Deus. Essas omissões e adições da parte do Espírito Santo tinham o propósito de satisfazer as necessidades do povo de Deus do pós-exílio. Com características especiais. 5 características principais destacam em 1 Crônicas. Primeiro, cobre aproximadamente o mesmo período histórico de 1 e 2 Samuel. Segundo, sua genealogia, capítulo 1 a 9,